Após a queda de Orochi, o caos ainda pairava sobre as ruínas. Um drone de Gyoro sobrevoava o local em busca do responsável, mas seu alvo, Saitama, o destrói com um simples tapa, achando que era um inseto. Enquanto isso, Tatsumaki, a tornado do terror, surge flutuando e prende Gyoro com seu poder psíquico, arrancando à força o verdadeiro corpo do vilão. Do outro lado, Fubuki e Bang Bomb avançam rumo ao covil dos monstros, sentindo a pressão da batalha. Em meio às ruínas, King caminha sozinho, tentando não entrar em pânico, até perceber que o menino que o abordava é, na verdade, um monstro disfarçado, que se desfaz em puro desespero diante do herói mais temido do mundo. Ao mesmo tempo, o samurai atômico varre exércitos inteiros com um único golpe, e agora enfrenta o robô G5, capaz de copiar suas técnicas, mas nem mesmo uma máquina perfeita consegue acompanhar o brilho de sua lâmina, e nas sombras do covil, o guerreiro mais perigoso de todos desperta. Black Sperm, o samurai o encara de frente, cercado por milhares de clones. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e hoje trago para vocês a parte 10 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aqui na tela do vídeo, então se você já viu os capítulos anteriores, já pula direto pro 10 e se divirta. Lembrando que os membros do canal ganham acesso antecipado aos vídeos. Clique em Seja Membro aqui embaixo e garanta sua vaga, é o preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Após a batalha de Saitama contra Orochi, um dos drones de Gyoro chega até o local. O executivo encontra os pedaços do Rei dos Monstros e se perguntava o que diabos aconteceu ali e quem poderia ter feito isso. O responsável não pode ter ido longe. Quero encontrá-lo, analisá-lo e elaborar contramedidas, pensava Gyoro. De repente, seu drone avista Saitama, mas o herói capa careca apenas o esmaga com as mãos, acreditando que aquilo era um inseto. E Gyoro se perguntava o que seria aquilo, já que ele nunca tinha visto esse careca antes. Tatsumaki, sem saber quem seria, se perguntava se esse era o herói classe S Superliga Luz Negra, e de repente ela utiliza seu poder, fazendo com que Gyoro flutue em sua frente. A heroína classe S dizia: "Você acha mesmo que tem tempo para se preocupar com os outros?" Gyoro gritava, dizendo que se rende e pede para Tatsumaki poupar a sua vida. A telepata então responde: "Se quer tanto assim se desculpar, faça pessoalmente, saia daí agora." Naquela hora, Gyoro utiliza o que lhe resta de poder, fazendo seus olhos, que haviam sido arrancados de seu corpo, flutuarem em volta da heroína. Nesse momento, eles disparam vários raios elétricos em Tatsumaki. Aquele foi um golpe direto, porém, como esperado, esse ataque foi em vão e Tatsumaki estava ilesa. Ela dizia: "Que uso elegante e inteligente da habilidade psíquica. Quem te ensinou a fazer isso?" Com seu poder, a tornado do terror começa a arrancar de dentro de Gyoro seu verdadeiro eu. A garota queria saber se aquela pessoa seria amiga de sua irmã Fubuki, a Nevasca das Trevas. E nesse momento, vemos Fubuki, que também estava adentrando o covil dos monstros, junto dos mestres de artes marciais Bang e Bomb. O presa de prata Bang pergunta por que a garota parou de repente. Ela não parecia bem. Fubuki revela que sua irmã estaria perto dali. Ela está enfrentando alguém que tem uma quantidade incrível de poder psíquico. É bem raro ela ter que se esforçar assim. Bang e Bomb ficam intrigados. Poder psíquico? Então o inimigo dela é alguém poderoso assim? Fubuki diz que é isso mesmo, como esperado. Parece que tem monstros terríveis nos esperando. Batalhas a esse nível serão mortais para qualquer um envolvido. Bang dizia: "Ao que parece, Garou não é o único adversário que precisamos nos preocupar." A Nevasca Infernal se perguntava se o herói classe S King ficaria bem. Bomb responde que alguém como Motor King não deve ter problemas. Até mesmo o mestre em artes marciais já ouviu os boatos sobre a força do herói King, porém precisamos ficar vigilantes e seguir em frente. Afinal, quem sabe que tipo de truques sujos os monstros pretendem usar contra nós, concluiu Bomb. King andava sozinho pelo quartel da Associação de Monstros e ele estava morrendo de medo, já que Fubuki, Bang e Bomb o deixaram sozinho naquele lugar. Ele dizia em pensamentos: "Bom, eu devo suportar isso até os inimigos ficarem em pedaços, destruídos por heróis mais confiáveis. Eu só preciso segurar a minha respiração e apagar a minha presença. Sim, eu vou me transformar agora em uma nuvem. Não, isso não vai funcionar. É uma imagem muito simples e difícil de sentir. Eu sou um micróbio, assim ninguém poderá me detectar ou incomodar." De repente, alguém fala o nome de King. O herói quase morreu de susto, porém olhando para trás, ele avista o garotinho, o Agama. King fica surpreso. Esse é o moleque refém, mas por que
ele foi encontrar justo comigo. E do nada, o garoto mau caráter começa a forçar o choro, dizendo que estava com medo. Ele diz que correu esse tempo todo sozinho, tentando escapar, e teria um monstro vindo atrás dele naquela direção. Vai acabar com ele. Com você, King, eu posso ficar tranquilo. Me carregue até a saída, implora o garoto. King apenas responde que não. O menino se aproximava, dizendo que gostava muito do herói e que queria dar um abraço nele, porém a pressão exalada por King o impede de avançar. O garoto se perguntava se aquilo seria uma posição de combate, porém ele era apenas uma criança e não precisava daquilo, pensava ele. King naquele momento se pronuncia: é melhor desistir, fique longe de mim e vá encontrar outro herói. Essa seria a coisa mais inteligente a se fazer. Não importa o quão fofo você haja, contra mim não vai funcionar. Não adianta esperar nada de mim, é inútil, você só irá cair em desespero. Naquele momento vemos que na verdade o garoto à sua frente não era o Agama, mas sim um monstro com poder de transformação. E ele se perguntava se o herói classe S teria descoberto a verdade apenas olhando uma única vez. Porém minha transformação deveria ser perfeita, isso é ruim, King está perto demais, ele pensava. Devido ao medo, o monstro começa a respirar com dificuldades. Sendo assim, fica difícil manter a sua transformação e seu centro de gravidade começa a ficar sem equilíbrio e assim começa a se desfazer, se transformando em gosma derretida na frente do herói classe S. King fala que aquilo foi assustador e ele deveria encontrar logo o Saitama. Somos levados então até a luta dos discípulos de Samurai Atômico contra o monstro demônio de cabelos longos, que dizia: o meu calcanhar de Aquiles é o meu cabelo. Vemos que os heróis da classe A conseguiram cortar os cabelos do vilão, que cai derrotado. E aí o Kamaitachi dizia: nós finalmente vencemos, mas tudo o que fizemos foi cortar o cabelo dele. E a Ian, ferido, se apoiava na sua espada e dizia: sim, que oponente assustador, com ataque e defesa ameaçadores. Bushido diz que mesmo com os 3 foi por pouco. Se fosse mano a mano, nossas espadas não teriam a menor chance. E existem muitos outros como esse monstro. Se for o caso, vamos ter problemas com os monstros que ainda restam. E a Ian fala que eles não vão precisar se preocupar com o mestre samurai atômico. De repente vemos um corte em meio à escuridão. Esse é o herói classe S Samurai Atômico, que longe dali derrotava vários monstros com apenas um ataque. Após um único movimento, seus inimigos explodiam ao seu redor. Naquele momento, alguém se pronuncia, atraindo eles para cá e os cortando com um único golpe, como esperado do maior espadachim de todos, o Samurai Atômico. O herói classe S se perguntava se alguém conseguiu se defender do seu ataque. Naquele momento, o inimigo se revela: eu sou aquele que entregou sua alma à espada, o demônio carrasco da espada. O seu sangue será meu combustível em minha jornada para ser o maior do mundo. E o monstro então começa seu ataque feroz, porém sem nenhuma preocupação, Samurai Atômico se defende. De repente, vemos o demônio carrasco da espada se cortando em cubinhos. Não foi nenhum adversário à altura do herói classe S. Samurai Atômico então perguntava: com esse já foram todos. Quem ainda não foi cortado, por favor, levante a mão. E de repente, alguém levanta sua mão. À frente do herói surge o Samurai Robô, a máquina de batalha G5. Ele dizia: sou o Deus Máquina G5, Samurai Atômico, a aquisição de dados de combate completa. Eu já tenho uma cópia perfeita de todas as suas técnicas de espada. Por favor, pare com essa resistência inútil e me dê o seu corpo. A batalha de Samurai Atômico contra o Deus Máquina G5 está prestes a começar. O robô G5 saca sua espada para atacar o herói classe S Samurai Atômico. Ambos atacam ao mesmo tempo. G5 tenta atingir o herói com seus golpes poderosos de espada, porém o Samurai Atômico, imóvel, se defende facilmente daquela investida, movimentando apenas uma única mão com sua espada. Ele dizia: esses brinquedos modernos são muito bem feitos mesmo e são surpreendentes, e talvez por isso eu vá comprar um igual na internet. G5 diz que aquela arrogância não irá durar, já que ele irá aumentar gradualmente a velocidade de seus ataques. Samurai Atômico começa a bocejar de tédio e pede para o robô aumentar logo a sua velocidade. O herói diz que achou que G5 poderia ser um parceiro de treino perfeito para seus discípulos. Porém, o vilão responde que ele entendeu errado. Minha verdadeira habilidade não consiste simplesmente em copiar as técnicas, mas também em alterá-las e aprimorá-las. Como um robô, sou capaz de superar o alcance dos movimentos humanos e criar técnicas nunca antes vistas. Com seu cálculo de combate completo, G5 revela que faltam apenas 23 movimentos para retalhar o corpo do Samurai Atômico por completo, e então ativa sua velocidade máxima.
Porém, na velocidade máxima, ao que parece, G5 não tinha poder suficiente para derrotar o seu adversário. O samurai continuava se defendendo com apenas uma mão e diz que já se passaram 23 movimentos. E ainda por cima, pergunta se G5 queria recalcular sua estratégia. A máquina não entende aquele erro e o herói classe S dizia: ajustar a velocidade, copiar as técnicas, simulação e previsão de combate são todas habilidades incríveis, mas você vai precisar muito mais do que isso para poder me alcançar. Para resumir, vou falar em termos que até um brinquedo como você possa entender. O que te falta é diversão. Samurai Atômico ataca rapidamente e com um único golpe, ele corta todo o corpo de seu inimigo. G5 fica em pedaços, porém o herói classe S percebe que não cortou o núcleo e se pergunta se tem alguma coisa super dura dentro do corpo daquela máquina. De repente, acontece uma explosão e a fumaça toma conta do local, porém um laser rapidamente sai de dentro dela e tenta acertar o samurai, que se defende facilmente com sua espada e se pergunta se aquele seria um último ataque. De qualquer forma, morra de uma vez. São as palavras do herói que dispara uma lâmina de ar com sua espada, cortando até mesmo a fumaça à sua frente. Porém, ao que parece, o verdadeiro corpo de G5 havia escapado e Samurai Atômico resolve deixar o fujão com o time da superfície, já que eles são bem fortes também, utilizando seu trabalho de equipe. Nesse momento, somos levados até onde o Imperador Criança estava junto do refém, o Agama. O menino riquinho queria fazer uma pergunta. Ele quer saber se o Imperador Criança vai levá-lo até seu pai depois que eles escaparem dali. Porém, o herói classe S diz que não ficará tanto tempo assim com o garoto e que o trabalho de guarda-costas será transferido para outros heróis que estão de prontidão na superfície. O Imperador Criança diz que precisará voltar para o campo de batalha e ajudar os outros o mais rápido possível. Estou muito preocupado com os demais, já que eles não sabem o mais importante, que é o trabalho em equipe. Por isso, precisam receber ordens de alguém presente no local. O Agama pergunta se o Imperador Criança seria o líder, mesmo os demais classe S sendo adultos. O herói responde que ele queria que outra pessoa tomasse essa posição, mas como não tem outro jeito, ele aceitou, já que já foi presidente de classe, mesmo quase não indo para a escola. E de repente, eles avistam a saída e o Agama confiante anda até a luz no fim do túnel, dizendo em seus pensamentos que estaria a salvo. Mas de repente, somos levados para outro lugar e vemos o jovem Tareu, o garotinho amigo de Garou, o caçador de heróis. Tareu corria gritando por socorro e chorava, já que atrás dele, quem o perseguia era um dos executivos da Associação de Monstros, o Black Sperm, ou Esperma Negro, que dizia: ei moleque, espera aí, só vou te matar e nada mais, depois que você morrer já era. De repente o monstro pressente um ataque e salta, um corte poderoso parte o chão abaixo dele. Quem chegou até ali foi Samurai Atômico. Ele diz que o monstro é bem ágil e Imperador Criança chega à superfície, trazendo o Agama a salvo, até o time de suporte. Ele tenta comunicar aos demais heróis classe S, dizendo que a missão de resgate foi um sucesso, e a heroína classe B, Capitã Mizuki, diz que Imperador Criança seria mesmo incrível. Sekinger concorda que as habilidades dele são incríveis, porém o herói classe S revela que eles dizem isso porque não sabem o que aconteceu realmente. Foi muito por pouco que sobrevivemos. O herói estava se referindo à sua batalha contra o Homem Fênix. Imperador Criança percebe que ninguém responde ao seu chamado pelo comunicador e se pergunta se todos receberam sua mensagem, porém não teria como confirmar. Sekinger diz para ele esperar um pouco mais. Talvez os heróis não consigam responder porque ainda estão em alguma batalha. Porém, de repente, Zombie Man responde e parabeniza Imperador Criança pelo seu trabalho. Logo depois, o herói classe A Máscara Doce também entra em contato, dizendo que entendeu a situação e que os monstros não são nada demais. Sendo assim, ele irá continuar descendo o martelo de ferro da justiça em todos eles. Deus Porco também manda um recado, dizendo que não tem nada fora do comum e parabeniza Imperador Criança pelo seu bom trabalho. De repente, também escutam a voz de Samurai Atômico, que não sabia direito como usar o comunicador. Ele dizia: aqui é o Samurai Atômico, e se puderem ouvir essa mensagem, eu encontrei uma criança. Nesse momento, o Imperador Criança fica completamente estático. Ele tenta mandar um sinal, perguntando como seria essa criança que o samurai achou, porém a transmissão é cortada. Nervoso, o pequeno herói se vira para o Agama, e como sabemos, ele já tinha perguntado anteriormente se havia outro refém, e o menino mentiu que não. E nesse momento o Imperador Criança dizia: o que diabos está acontecendo? Eles capturaram outra criança além de você.
Por acaso você sabia disso o tempo todo? O Agama pede desculpas, dizendo que só queria ser resgatado o mais rápido possível. E nessa hora o menino imperador pega sua mochila e ele diz que vai voltar para o covil de monstros. E agora o Agama está aos cuidados de Sekinger e dos membros do time de suporte. O olho de metal Sekinger pergunta se o garoto iria realmente voltar para lá naquele estado. A prioridade era resgatar o Agama e por isso vocês deviam se retirar. O Imperador Criança fica nervoso e olha para o representante da Associação de Heróis, o Herói Agulha Estrela, e então se pronuncia, dizendo que Sekinger não entendia nada mesmo. Todas as vidas têm o mesmo valor. Sabendo de outro refém, não tem como não agirem. E Capitã Mizuki diz que todos também devem ajudar, e os heróis das classes mais baixas concordam plenamente. Porém, o Imperador Criança segue seu caminho sozinho, dizendo que não seria necessário. Todos devemos cumprir nossas próprias tarefas. Agulha Estrela, olhando o Imperador Criança pelas costas, dizia em pensamentos que um dia ele também quer ser um classe S igual a ele, porém percebe que ainda lhe falta muito para isso. Voltando para o interior da colmeia de monstros, vemos Samurai Atômico de frente para Black Sperm, que perguntava se o herói queria mesmo brigar, já que ele tentou cortá-lo. E o classe S responde: o herói durão e cínico, porém gentil Samurai Atômico finalmente chegou. Black Sperm se pergunta se aquilo seria uma peça de teatro. Então esse é o Samurai Atômico que Gyoro tanto mencionou, porém para mim não parecia nada demais. O monstro estava esperando pelo herói, porém agora está cheio de tédio e quer se animar um pouco. Samurai Atômico pergunta: ah, então é mesmo? Eu, por outro lado, não espero nada de você. Black Sperm pergunta se o herói realmente o estava subestimando, e de repente ele transforma seu corpo em um braço gigante, mega musculoso, e pergunta novamente: você está me subestimando? O herói responde que sim. Sinceramente, essa vai ser uma vitória fácil para mim. E Black Sperm parte para o ataque, porém rapidamente o herói classe S corta o braço gigante do vilão, dizendo que já teve incontáveis batalhas contra desgraçados como esse. Já cortei vários bichos que ficam gigantes assim, e por isso estou acostumado. Mas de repente, o samurai fica surpreso e ele pressente algo. Atrás dele, o braço cortado começa a se transformar em outro esperma negro. Samurai Atômico fala que esse inimigo então é um daqueles malditos que se dividem. É o tipo mais irritante de todos. Esperma Negro então responde: irritante? Você é idiota? Acha mesmo que pode me vencer? Eu sou um número incontável de eus em uma única entidade. Não importa o quanto rasgue, corte, esmague, torça ou o que for, eu vou continuar me multiplicando. Sem pensar duas vezes, o herói corta as múltiplas cabeças do inimigo e diz: o idiota que é você, só preciso retalhar os seus incontáveis eus com incontáveis cortes para vencer. Porém Black Sperm diz para ele tentar. No final o monstro fará o herói chorar. Samurai Atômico corta o inimigo em centenas de pedaços, e assim vários espermas negros se formam em sua volta. Eles são cortados novamente, mas cada vez mais aumentam seu número. O herói classe S então utiliza seu ataque especial, o corte atômico, mas continuava sendo em vão. Agora tem milhares de Black Sperms cercando ele. O executivo dos monstros então se pronuncia: esse é o seu fim. Continuando a luta do herói classe S Samurai Atômico contra os espermas negros da Associação de Monstros, vemos o herói sendo atingido por um poderoso golpe. Mesmo se dividindo, Black Sperm ainda tem uma força descomunal, e Samurai Atômico havia calculado errado o poder do seu inimigo, e agora tem muitos deles. Antes que pudesse desferir o seu ataque cortante, o samurai é atingido diversas vezes pelos golpes do inimigo. Ele começa a sangrar, e para tentar fugir daquele perigo, o herói classe S corta o chão ao redor dele mesmo e começa a cair vários andares para baixo. Porém os espermas negros dizem que mesmo assim ele não irá escapar e começam a persegui-lo. De repente, uma intensa rajada de energia atinge um dos monstros, que é instantaneamente pulverizado. Ele foi aniquilado antes de poder se dividir, e foi Samurai Atômico quem desferiu esse golpe certeiro. Por já ter lidado com vários ETs que deixaram sua lâmina obsoleta no passado, ele não parou de pensar nisso e desenvolveu um novo golpe, aumentando o número e a velocidade de seus cortes. Mesmo com alcance reduzido, agora sua espada consegue penetrar com uma densidade muito maior, concentrando seus ataques em um único ponto. É uma técnica criada para lidar contra monstros iguais a Black Sperm. O samurai ataca intensamente os inimigos. Esse é o seu corte atômico concentrado, e finalmente o herói cai no chão. Ele se levanta dizendo:
Essa batalha foi dureza, e fazia tempos que meu punho não doía assim. O corte atômico concentrado é uma técnica complicada, e por isso não poderia usá-lo sem pensar. O herói então se lembra do garotinho Tareu, que estava sozinho dentro do covil de monstros, e vai atrás dele para resgatá-lo. Mas naquele momento, após subir todos os andares de volta, Black Sperm estava à sua espera. Ele diz que escondeu seu verdadeiro eu desde o início, sacrificando uma pequena fração de Black Sperms na batalha contra o herói classe S. O herói tenta utilizar o corte concentrado, mas já era tarde demais, e então acaba sendo atingido pelo vilão. E Esperma Negro se divide novamente, dizendo: é inútil resistir, herói. Apenas aceite, para alguém como você, eu sou o pior adversário possível. Samurai Atômico tenta soterrar o inimigo, cortando todo aquele lugar. Perto dali, Homem Zumbi consegue sentir os tremores. Ele se pergunta: mas o que está havendo? Zombie-Man estava preocupado com as batalhas dos heróis, porém de repente aparece atrás dele um novo inimigo, o executivo da Associação de Monstros, Mendigo Imperador, que dizia: está mesmo tão concentrado assim com a forma que os outros heróis estão sendo mortos. Homem Zumbi tenta se virar rapidamente, mas ele é atingido pelas esferas de energia do vilão. O grande poder de Imperador Mendigo acerta o herói de classe S em cheio. Será esse o fim de Zombie-Man? Mendigo Imperador acredita que aquela é uma morte instantânea, sem qualquer possibilidade de resistência, e concentrando as esferas de energia à sua volta, o monstro perguntava se esse seria mesmo o fim do herói classe S. Eu achei o site oficial da Associação de Heróis. Existem 17 heróis de classe S, não é mesmo? Sozinho eu posso eliminar todos vocês. De repente, após a poeira baixar, vemos Zombie-Man se levantando, e ele diz para o vilão esperar, e rapidamente avança para atacá-lo com um machado. Porém o mendigo dispara com apenas um dedo, uma forte energia que arranca os braços e acerta a cabeça de Zombie-Man. O corpo do herói cai de joelhos perante o inimigo, que apenas observa. Porém de repente, do peito do herói é disparado algo, uma bala diretamente em Imperador Mendigo, que se defende facilmente com uma de suas esferas, que são de energia, fazendo assim o intenso clarão se formar naquele lugar. O corpo de Zombie-Man, que começa a se regenerar, é jogado para trás, e o herói classe S fica surpreso, já que o inimigo conseguiu bloquear um ataque daqueles a curta distância. Homem Zumbi tinha preparado aquele disparo como última carta na manga. De repente, ele enfia a mão em seu próprio peito, e então arranca de lá uma pistola. Com uma katana em uma mão e uma espada na outra, o zumbi começa a disparar contra o executivo dos monstros, porém seus tiros eram em vão contra o enorme poder de Imperador Mendigo, que destrói tudo à sua frente com uma gigantesca explosão. Ele dizia, como esperado de um dos maiores heróis, inabalável mesmo na morte: você realmente foi forte. À sua frente, em meio à fumaça, vemos a silhueta destruída de Homem Zumbi. Ele começa a se regenerar e dizia: ei, não sei que tipo de ataques são esses seus que desafiam a razão e se parecem com magia, mas quem é você? Em pensamentos, o herói dizia: isso não é brincadeira, aquele monstro é forte demais. E Imperador Mendigo responde: isso é uma surpresa, eu já ouvi falar muito de Zombie-Man, então seu corpo imortal não era mesmo um exagero. Quer mesmo saber o poder por trás do meu poder de luz? Certo, eu vou te contar como consegui esse poder. Até um mês atrás, eu vivia em um parque, perdi meu emprego e fui expulso do lugar onde morava. Deixei a sociedade humana para trás e comecei a viver recluso. Me lembro de ter sido forçado a dançar nu na frente do meu chefe, nas festas de boas-vindas dos novos recrutas da empresa, e no dia seguinte eu fui demitido. Mas enquanto olhava para o céu, o ódio pelo meu chefe e outras coisas não pareciam mais importar. A terra é muito maior do que qualquer criação humana, e o céu é mais brilhante do que qualquer luz artificial. A humanidade não é nada além de uma existência insignificante neste enorme planeta. Minha casa é muito maior do que qualquer mansão neste mesmo planeta. Abandonar o ecossistema que a Mãe Terra havia criado e prosperar sobre regras falsas nos mostra o quão tolos e egoístas somos nós humanos. Eu não podia acreditar na realidade, o que eu estava tendo que passar graças a esses seres tão imbecis. Eu não podia mais suportar a única forma do meu corpo e espírito escaparem deste mundo estreito e horrendo, fabricado pela simplória inteligência humana. A única forma de eu verdadeiramente retornar a coexistir com a mãe natureza era morrer. Essa era a minha única escolha. Foi então que Deus surgiu diante de mim e ele disse:
Você está certo, humanos são tolos, mas você não precisa morrer. Eu lhe darei poder. O que deve fazer com esse poder, você já sabe. E essa então foi a primeira aparição de God na história de One Punch Man, concedendo poderes para o mendigo imperador. E agora, frente ao homem zumbi, ele dizia: eu possuo esse poder divino, dado a mim por Deus. Eu sou o escolhido, e o motivo, obviamente, é porque eu sei a resposta. Os tolos humanos são uma existência maligna para este país, e chegou a hora de eu destruir toda a sua existência e civilização. Naquele momento, o mendigo imperador aponta seu dedo para o homem zumbi em pensamentos. O herói classe S dizia: isso seria ruim. Aquela conversa terminou antes que ele pudesse se regenerar completamente. E então, rapidamente, o herói faz mais uma pergunta: por que você acha que o cara que te deu esses poderes realmente seria Deus? E Imperador Mendigo fica sério e concentra várias esferas de energia. E então responde Zombie Man: não há necessidade de você acreditar em Deus. Então chega de papo furado. Para se redimir por sua arrogância sem fim, você morrerá e voltará para a Mãe Terra. Em outro local vemos Saitama andando pelos corredores da Associação de Monstros. E ele se perguntava: será que está tudo bem com aquele lugar? Afinal, tudo estava tremendo. Porém, o mais importante, eu espero que minha casa não seja destruída. Vemos Máscara Doce andando pela Associação de Monstros. Ele dizia que, de acordo com a mensagem do Samurai Atômico, tinha outra criança aprisionada por ali. Provavelmente, a batalha vai levar mais tempo do que eu imaginava. Então Máscara Doce terá que cancelar a entrevista que tinha para uma revista naquela noite. A gravação do seu filme também entrou em hiato e por isso precisaria confirmar sua agenda mais tarde. O herói número 1 da classe A carrega em sua mão a cabeça de um monstro que pedia para que o matasse logo. Máscara Doce chega até uma sala e pergunta para a cabeça de monstro o que era aquilo. O monstro revela que são dispositivos feitos para cultivar as células monstruosas coletadas do Sr. Orochi. Elas têm o poder de transformar humanos em monstros. E Máscara Doce conclui: então essas são as células monstruosas, o que significa que precisamos eliminar completamente esse tal de Orochi para parar sua produção. Uma intenção tão imunda e vulgar assim não pode ser passada para gerações futuras. A cabeça monstruosa então fala que derrotar Orochi era impossível e Máscara Doce diz que pode derrotar qualquer adversário. E naquele momento o herói destrói todo aquele equipamento de células monstruosas, causando uma grande explosão no local. Porém percebe que no corredor à sua frente havia alguma coisa e então escuta uma risada estridente dizendo que o achou. O herói perguntava quem era e a cabeça de monstro em sua mão fala que essa voz seria de um dos executivos. Agora acabou para o Máscara Doce. Rapidamente alguém avança. O herói classe A dispara a cabeça na direção do inimigo e em pensamentos dizia: aquela presença era surreal, mas não vou perder minha vantagem assim tão fácil. O executivo chuta a cabeça do monstro, o esmagando no teto. Essa é a abertura perfeita para Máscara Doce, que avança. Porém, quando estava prestes a acertar o inimigo, ele simplesmente paralisa, sendo quase acertado por um poderoso ataque. No último momento, Máscara Doce se defende, sendo arremessado para trás. Antes que pudesse se recuperar, é atingido novamente. Em pensamentos, o herói apenas dizia: esse é o pior inimigo possível. Então o executivo da Associação de Monstros se aproxima dizendo: ei, o que foi? Você veio aqui sabendo que este era o QG da Associação de Monstros. Então por que está com medo? Máscara Doce dizia em pensamentos que nem mesmo ele seria capaz de vencer aquele cara. Nem mesmo o mais lindo e inteligente, capaz, corajoso e poderoso guerreiro, digno de 1000 homens, o herói perfeito, o belo mascarado Máscara Doce, não pode vencer. O misterioso executivo dos monstros então se pronuncia: você não é aquele herói idol, Máscara Doce, você é o que eu mais odeio. De formas diferentes, nós dois fazemos as meninas gritarem, por isso eu vou te matar. Finalmente o vilão se revela, e aquele à sua frente é o nível de Desastre Dragão. Forrer feio, ele dizia. A aparência e a força de combate não andam lado a lado. Essa é uma realidade que eu vou marcar nesse seu rostinho bonito, seu belo pedaço de merda. Sweet Mask diz que o inimigo é muito forte. Sem dúvida, esse cara é um tipo de Ogmon. A aparência deles causa vários problemas sociais. Seu ódio acumulado eventualmente engole seus corações e os transformam em monstros. E depois que se tornam monstros, sua forma é influenciada pelo horror em seus corações.
não tem como vencer. Quando eu presencio uma feiura extrema dessas, meu corpo inteiro começa a tremer e eu não consigo mais me mover. E nesse momento somos levados até onde o herói classe S Deus Porco está. De repente, um monstro crocodilo de 3 olhos dizia: quanta carne! Achei que se nós nos uníssemos, poderíamos transformá-la em um grande banquete, mas todos foram devorados. De repente o monstro é pego por Deus Porco, e em meio aos seus gritos o herói classe S o devora. Porém de repente algo acontece, mais um executivo aparece e acaba engolindo Deus Porco por inteiro. Esse é o monstro Gengibas, de nível dragão, seu nome é Goma. Porém, de repente, ele começa a sentir uma grande indigestão dentro de sua barriga. Deus Porco se mexia, ao que parece ele estava mordendo seu estômago, e sendo assim, Goma não vê outra opção a não ser vomitar o herói. Nesse momento, começa a batalha mortal entre Goma e Deus Porco. Vemos em outro local um monstro correndo pelos corredores da Associação Monstruosa. Ele dizia que não quer ser cortado. Apesar dos inimigos terem apenas algumas armas, como humanos, poderiam ser tão fortes. Eu preciso ir soltar aquilo. De repente vemos andando por aquele local os discípulos de Samurai Atômico. Eles se perguntavam para onde aquele monstro correu. Com cortes tão profundos, ele não deveria ir tão longe. De repente, eles avistam uma entrada e estão sentindo que naquela sala tem uma aura perigosa. Tem alguma outra coisa lá, além do monstro que fugiu. De repente eles veem uma espécie de cofre aberto, e lá estava o monstro que estavam perseguindo, e também, ao lado dele, um aquário. E Ayan perguntava se aquilo seria um aquário de peixes. E o monstro então se pronuncia: eu soube que até mesmo Gyoro teve dificuldades para controlar esse aqui, o mais misterioso membro da Associação de Monstros. Ele se tornou um executivo graças à sua força. O Kamaitachi fica surpreso. Um executivo? Essa coisa do aquário? E o monstro então joga o aquário no chão e se pergunta o que iria acontecer agora. Porém não importa, está na hora de surtar. Mas infelizmente, o monstro que libertou o executivo é o primeiro a ser morto, sendo atacado pelo nível de desastre tigre, o peixe do cientista maluco. De repente, a água começa a cercá-lo. O monstro tenta explicar que estavam do mesmo lado, mas isso não adiantava, e ao mesmo tempo que ele era afogado, acaba sendo devorado por aqueles peixes monstruosos. Os 3 discípulos de Samurai Atômico então sacam suas espadas. Eles percebem que aquele seria um líquido vivo e era melhor não se aproximar demais dele. E de repente, aqueles peixes monstruosos avançam sobre Ayan. Porém, o herói número 2 da classe A ataca sem hesitar, transformando aqueles peixes em puro sashimi. O espadachim percebe então que os peixes não eram grande coisa, e de repente ele é atacado por um poderoso jato de água. Ele tenta se defender, mas aquilo perfura sua espada, e então o herói percebe que lutar contra aquilo não daria. O mestre Samurai Atômico ainda não havia nos ensinado nenhum método para cortar a água, e aquele executivo à sua frente era o nível de desastre dragão, a água natural maligna. Não perca o próximo episódio de One Punch Man, 3ª temporada aqui no canal, e até o próximo vídeo.